Dando continuidade aqui no curso, agora você vai ver comigo um dos conceitos mais importantes, na minha opinião, do React, chamado de Use State. Para a gente conseguir aprender né, esse conceito, eu vou passar para você aqui. A gente vai iniciar essa aula tentando criar algo bem simples. Eu vou até remover um pouco esses componentes que estão aqui na tela. O que a gente vai fazer é só criar um botão, deixar esse botão de salvar aqui. E na hora que eh, eu clicar no botão de salvar, eu vou fazer aparecer uma mensagem. Ah, seja bem-vindo, meu nome, por exemplo. Ok? Então vamos tentar criar isso aqui rapidinho para você entender como funciona esse conceito do use state. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é excluir um pouco deletar um pouco dessas funções aqui, porque o nosso componente app, ele está muito poluído atualmente. Então eu vou, todas essas funções aqui, a gente já fez um desafio, tá? Então, se você, caso você queira acessar novamente, você pode voltar à aula, ou você pode só comentar. Só comentar aqui ao invés de deletar, mas eu vou deletar mesmo só para deixar esse componente app menos poluído, ok? Aí esse botão aqui de adicionar e cancelar eu vou apagar também. Esse input eu vou só comentar. Isso aqui não existe mais, então eu vou apagar. Esse botão de excluir eu também vou apagar, ok? Então é isso. A maior parte disso aqui eu também vou apagar. É que o componente ele tá muito sujo, realmente. Tá me deixando um pouco incomodado, tá? Mas é só coisa minha mesmo. Você pode manter tudo aí se você quiser. Mas para essa aula, o ideal é que você comente algumas coisas, tá? Então vamos deixar só o botão de salvar. E embaixo do botão de salvar, até fora dessa div mesmo, tá com style de display flex, a gente vai colocar um P. Eu vou colocar aqui seja muito bem-vindo. E eu vou colocar aqui um nome, né? Só que ao invés de colocar um nome, o que eu vou fazer, né? Eu vou criar uma variável, tá? Eu vou criar uma variável aqui, um let. Se a gente criar como const, eu não vou poder alterar o valor dela. Então eu vou criar como let, nome, vai ser do tipo string. E eu vou colocar um valor de uma aspas vazia, ou seja, não é nada, né? E aí eu vou renderizar essa variável aqui, nome. Então vamos lá ver como isso está ficando, tá? Eu vou ir aqui no navegador. Bom, seja muito bem-vindo, nada, né? Porque é uma variável nome que não tem nome nenhum, né? Então vai ficar assim mesmo. O que eu quero fazer é o que, né? Quando eu clicar no botão salvar, eu quero mudar o nome dessa variável de uma string vazia para o meu nome. Então é isso que eu vou tentar fazer aqui. Vamos tentar. Eu vou colocar nome, vai receber, e aí eu vou colocar o meu nome, Vinícius, ok? E aí, tá dando erro aqui, mas eu já explico por que tá? E aí eu vou tentar agora, depois disso, eu vou dar um console.log nesse nome para ver se vai alterar mesmo ou não. Porque aqui na nossa interface, o erro ele não vai atrapalhar. Vou é, abrir o console.log e eu vou clicar no botão de salvar, ok? Bom, não funcionou, deu esse erro aqui que eu já vou mostrar o que é. Eu vou tentar fazer só uma coisa. Ah, entendi, eu coloquei como const. Se eu colocar como let, talvez, vamos ver. Ah, funcionou agora, ok. Esse erro que tá dando aqui é só porque era uma constante. Então vamos lá. Eu vou clicar no botão de salvar, vai aparecer o meu nome. Então apareceu o meu nome aqui, atualizou a variável, porém a minha interface não atualizou aqui para o meu nome. Se eu for aqui no inspect e tentar ir aqui nesse P, o que eu tenho aqui realmente é que seja muito bem-vindo, mas não tem nenhum valor. Não tem o meu nome, né, que é o valor da variável atualmente. Então, o que é que está acontecendo aqui, né?
isso deveria acontecer ou não deveria acontecer, ou só acontece no React, né? Essas coisas. É, bom, o console.log está funcionando, né? Então a variável está sendo de fato alterada, mas a tela não atualiza. Então é isso que está acontecendo. Por que a tela não atualiza, né? Para explicar isso, eu vou voltar aqui no código e a gente vai ler o código da forma que ele basicamente é, né? De cima para baixo. Então, eu tenho a criação de uma função, tenho a criação de uma variável, eu tenho a criação de uma função aqui. Essa função aqui, no caso, é o componente, né? Então, eu tenho a criação do componente, tenho a criação da variável, inicializo a variável com um valor vazio, coloco uma função aqui do botão salvar, que vai atualizar o valor da variável, e dou um console.log quando eu fizer isso. E depois disso, eu retorno um conteúdo JSX, ok? E nesse conteúdo JSX, eu tenho esse parágrafo que mostra aqui qual é o nome da variável. Nessa ordem de execução, quando o parágrafo é retornado, o que vai aparecer aqui justamente é o valor atual da nossa variável, que seria um string vazio, ok? Na primeira execução. Então, eu executei rodei o meu programa, rodei o meu aplicativo React. Seja muito bem-vindo. Vai aparecer isso aqui, porque eu ainda não cliquei no botão salvar, ok? Só que aí, se eu tiver alguma interação do usuário e o usuário clicar no botão salvar, eu quero atualizar essa variável para ela ter esse valor agora, né, que seria o meu nome aqui. E ela de fato tem esse valor. Só que o React, ele para a execução aqui. Quando eu dou um clique no botão, a execução ela é parada bem aqui, ok? Então ela não é mais, isso aqui fica bonito. Ela não é mais, ela não é mais executada, ok? Isso aqui não é renderizado novamente. Então o valor dessa variável continua o mesmo que estava antes. Por que isso acontece, né? No React a gente tem um conceito chamado de state. O state ele é basicamente o estado do componente. Então, são as alterações, as mudanças que acontecem no componente. Quando a gente tem alguma coisa dentro do componente que vai sofrer alterações, a gente precisa avisar isso antes para o React, porque senão ele não vai saber que essa coisa, né, vamos dizer assim, ou essa variável, essa função, vai ter alterações, vai sofrer alterações ou não. Se a gente não avisar para o React que uma variável vai sofrer alteração, quando essa variável sofrer alguma alteração, não vai mudar nada na nossa interface. Então a gente sempre precisa falar para o React que, então, React, eu quero que você fique olhando essa variável e quando ela mudar o valor dela, você tem que renderizar. Você não pode parar a execução do código antes do return. Você tem que executar o return e mudar a interface para corresponder ao novo valor dessa variável que você está observando, ok? Então, esse é o conceito que a gente vai aprender hoje nessa aula. Esse estado que eu falei é justamente um dado que pertence ao componente e sempre vai avisar o componente, vai avisar o React quando o React ele tem que mudar alguma coisa. Então, nesse caso aqui da variável nome, ela não é um estado. Por isso que ela não consegue avisar o React que algo mudou. As variáveis normais do JavaScript, né, se eu criar aqui um const teste e é um number 10. Caso esse number ele seja atualizado aqui junto para 20, pá, ele não vai mudar também, ok? Porque essa é uma variável normal do JavaScript. E as variáveis normais do JavaScript, ela não consegue se comunicar com o React para falar para o React que elas atualizaram.
sozinhas. Mas quando você precisa utilizar esse estado, né, do React, você só precisa utilizar ele quando tem alguma coisa na sua tela, como é o caso aqui de uma variável, que vai sofrer uma alteração a partir de uma interação do usuário ou a partir de algum acontecimento, e você quer que essa alteração ela seja refletida na tela. Então, se o teste aqui ele vai mudar para 20 e ele era 10, vai mudar para 20 em algum momento da, do fluxo do meu projeto, ele precisa ser um state, ele precisa ser um estado. Se o nome, na variável nome, ela vai mudar em algum momento a partir de algum fluxo ou alguma interação do usuário na tela, também precisa ser um estado. Então, são nesses casos que a gente utiliza o estado. Nem todo dado ele precisa ser um estado. Se eu tenho algo que é constante o tempo inteiro durante o fluxo de vida aqui, né, o tempo de execução do meu projeto, se algo é fixo, isso não precisa ser um estado. Só que, caso eu tenha algo que vai mudar durante a execução do meu projeto, aí sim precisa ser um estado. E caso esse valor ele seja algo que precisa ser refletido aqui no JSX, que seria a minha interface, também precisa ser um estado, ok? Então, por isso que a gente faz isso. E como é que a gente utiliza o estado, já que uma variável JavaScript ela não funciona, né? Para isso, a gente vai utilizar um conceito chamado useState, que foi o que eu falei no início da aula. Então, como é que a gente faz isso, né? O useState, ele nada mais é do que uma função do React que é justamente utilizada para se comunicar com o React e controlar o estado de um componente. Cada componente ele tem um estado e, e esse estado se comunica com o React justamente para falar que houve alguma alteração ou se não houve nenhuma alteração. E como é que a gente escreve isso, né? O useState é uma função, como eu falei, então você pode acessar ela, é só digitar useState, e é uma função justamente que vem do React. Essa função tem um nome, tá? É chamado de hook, mas eu não vou entrar aqui no mérito nessa aula sobre hooks, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre hooks, ok? Mas pensa no momento que o useState é uma função que vem do React. Como é uma função, a gente tem que executar uma função. A gente pode executar a função, então a gente executa aqui. E essa função ela retorna para a gente um array, que é uma lista. Nessa lista vem duas coisas, uma variável e uma função para atualizar essa variável. Então, como é que a gente escreve isso, né? A gente vai utilizar aqui um conceito chamado desestruturação. E eu já falei sobre esse conceito quando a gente fez algum desses componentes, eu não me lembro qual foi. Acho que foi o botão. Não, não foi o botão. Ah, foi o. Não, não. Ah, foi o card. Isso. Esse aqui é uma desestruturação. Só que é uma desestruturação de objetos. Quando a gente vai fazer Quando a gente vai fazer uma desestruturação de array, a gente tem que abrir os colchetes. E aí, o primeiro parâmetro vai ser a variável, no caso do useState, tá? Tem que colocar um igual aqui, inclusive. O primeiro, a primeira propriedade que a gente vai pegar, o primeiro valor, é o nome da variável. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, texto. Na verdade, eu vou comentar esse nome, tá? Para a gente utilizar nome e ver como é que funciona com o useState. A gente coloca nome aqui, que é o nome da variável, é como se fosse uma variável. E é, o segundo valor que a gente recebe desse useState como retorno é justamente uma função que atualiza esse nome. E aí, por padrão, a gente sempre utiliza set e o nome da variável. Então, a gente utiliza a palavra set e o nome da variável, que seria nome aqui no caso. Então, por isso que fica set nome. Então, o useState, ele me retorna um nome e um set nome. Esse set nome é justamente uma função que vai atualizar esse nome.
Quando essa função atualiza esse nome, essa função ela avisa para o React que houve uma alteração e aí o React ele não para a execução aqui, como ele fazia antes no caso de variáveis normais do JavaScript. Ele continua a execução e renderiza novamente, e aí esse valor vai ser alterado, ok? Vamos testar isso aqui. Primeiro eu só vou comentar esse teste, daqui a pouco a gente faz o use state com ele também. E aí, na hora do clique do botão, o que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer nome, recebe Vinícius, né? O que eu vou fazer é utilizar a função setNome e passar por parâmetro o valor, o novo valor para essa variável. Então eu quero colocar aqui Vinícius, ok? Aqui tá dando erro, mas na verdade é porque eu não tipei o use state, tá? O que a gente pode fazer aqui? Como o let nome ele estava recebendo uma string vazia, eu posso passar aqui por parâmetro no use state um valor default para essa variável. Então, qual é o valor que eu quero que essa variável comece tendo? Então, eu posso colocar aqui um string vazia e aí já para de dar erro. Ou eu posso tipar aqui também, tá? Nesse caso, se você não quiser tipar, não tem problema. Você pode passar um valor default e aí o TypeScript ele vai entender que essa variável ela é do tipo string, tá? Você pode fazer isso também, não precisa tipar aqui. Eu vou deixar tipado para ficar mais explícito possível que esse nome é uma string, ok? E aí pronto. Quando eu clicar no botão salvar, vai atualizar o nome que está sendo utilizado aqui, que é a minha variável para Vinícius. Então vamos ver se isso acontece. Vou voltar aqui no navegador. Vou clicar no botão salvar. Deixa eu só apagar aqui no console. E tcharam! Meu nome aparece aqui, tá? Então o que aconteceu agora? O setState, ele executou a função. Então eu executei a função aqui, setNome. Eu atualizei esse nome e aí, ao mesmo tempo, o React ele foi avisado que houve uma alteração. E como houve uma alteração no estado do meu componente, a execução do código ela não parou aqui. Ela continuou e aí isso aqui tudo foi renderizado. E como esse valor tinha sido alterado aqui, o valor dessa variável nome tinha sido alterado aqui, quando o React chega aqui, o nome ele não está mais com um string vazia. Ele está agora com o meu nome aqui, Vinícius. Então é assim que a gente consegue utilizar o use state para sempre avisar o React que teve uma mudança no estado do meu componente e ele precisa renderizar o JSX novamente, ok? É assim que funciona. A gente pode tentar criar aqui, por exemplo, para o teste a mesma coisa, né? Então é, eu vou criar aqui para o teste. Eu já ia escrever do jeito que eu já estou acostumado, né? Mas eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer use state. Aí eu vou passar o valor default, que é esse aqui, né? 10. E aí eu vou utilizar o conceito de desestruturação. Então, o primeiro nome é o nome da variável e o segundo nome é set, o nome da variável. Ok? Aqui é um number. Se você passar o mouse aqui por cima, você vai ver que é um number. Porque o TypeScript, ele implicitamente já detecta o tipo da variável porque eu passei aqui um valor default. Então eu vou deixar dessas duas formas para você entender didaticamente como isso funciona. Que mais? Isso aqui eu vou até colar junto com isso para você ver as duas formas, uma que funciona e a que não funciona. E aí aqui no teste eu não coloco mais teste igual a 20, tá? A gente não faz isso. Inclusive, ele dá erro. Por que dá erro, né? Porque o teste é um const. Então a gente não consegue atribuir o valor de constantes para variáveis constantes depois que a variável ela já foi iniciada.
A gente só consegue fazer isso no momento que a variável é iniciada. Então, aqui, no momento que a variável foi iniciada, eu já adicionei um valor para ela. Se não tivesse nenhum valor aqui, também seria um valor, seria undefined. Então, como eu já adicionei um valor para ela, o TypeScript não deixa eu adicionar um valor de novo. Então, para adicionar um valor, eu preciso chamar uma função setTest, e aí internamente esse valor vai ser alterado para o valor que eu passar aqui dentro desse parâmetro. Então, eu vou passar 20, por exemplo. E aí agora, se eu colocar aqui, por exemplo, é, teste, nome traço teste. Não precisa disso. Aí você vai ver. Ele vai começar com 10, que o teste aqui é 10, ok? Eu iniciei a execução do meu componente app com o teste sendo 10. E aí, quando eu clicar no botão salvar, vai mudar para 20. E ainda vai adicionar meu nome aqui, ok? Esse é o funcionamento do use state. A gente utiliza muito o use state porque em um projeto, em um site, a gente sempre vai ter muitas alterações e muitas coisas acontecendo enquanto o projeto está rodando. Muitas interações dos usuários, muitos cliques, muitos eventos acontecendo. E para que a nossa interface ela corresponda, ela atualize, né, e renderize à medida que esses eventos e essas mudanças no estado da aplicação aconteçam, a gente precisa utilizar o useState. Se a gente utilizar variáveis normal, isso do JavaScript, se a gente utilizar variáveis normais do JavaScript, isso não vai acontecer. A nossa interface ela não vai ser alterada. Sempre que a gente quiser que a nossa interface seja alterada, que as variáveis da nossa interface sejam alteradas, a gente precisa utilizar o useState, porque o useState vai sempre avisar o React que a nossa interface precisa ser alterada, porque uma variável, uma função ou alguma coisa dentro do nosso código foi alterado também. Então é por isso que a gente utiliza o useState. Na próxima aula, a gente vai ter uns desafios para você treinar essa parte, porque é muito importante que você treine e pratique, porque esse é um dos conceitos mais importantes, é um dos, né, conceitos mais importantes do React, ok? Te vejo na próxima aula.